recuperação da música, né? Vamos dizer. E aí eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre essas dificuldades durante esse processo de pandemia. Olha, para mim foi um processo dolorido. Para mim foi um processo dolorido porque, apesar de eu ter um emprego, de a música ela não me manter, de eu não me manter de música, eu ter a minha renda fixa, ser funcionário público, mas, assim, eu sempre fui um cara que, na minha cidade, eu sou muito crítico, com relação aos assuntos alguns assuntos políticos. E a nossa classe, durante a pandemia, foi a primeira que parou. E a última que voltou. Então, isso foi muito ruim. Eu me preocupava muito, como você falou agora há pouco, eu me preocupava muito com os meus amigos que viviam de música. Então, eu sempre usei minhas redes sociais para debater, pedir apoio do poder público para essas pessoas, para os meus amigos, teve alguns que passaram necessidade, que chegaram na minha casa e pediram ajuda. Chegaram a pedir ajuda. Então, eu ficava muito angustiado com aquilo. O que eu podia ajudar, eu ajudava, mas, assim, a gente precisou muito do poder público e não teve apoio nenhum. Não teve apoio nenhum do poder público durante a pandemia. Nós ficamos praticamente, não só nós cantores, como os DJs, todo mundo que trabalha com essa questão de eventos, nós ficamos abandonados. Pelo poder público e por todo mundo. Então, isso foi muito ruim para todos nós. Então, agora, vendo que a gente está voltando e a gente ainda não voltou, ainda tem muita gente, assim, a gente não voltou 100% ainda, porque ainda existe muito, essa questão da pandemia ainda não ter acabado ainda, apesar de já ter um avanço muito grande com a questão da vacinação. Eu que também trabalho como agente de saúde, como funcionário público da saúde, a gente sabe que, já deixando até um recado, que a vacinação ainda é importante, que as pessoas elas não estão procurando se vacinar, as vacinas estão aí, e é importante que as pessoas possam se vacinar, para que a gente possa retornar à nossa vida normal, entendeu? Então, como músico, eu tenho essa crítica ao poder público, que faltou realmente ajuda para todos nós. Então, a gente está tentando recomeçar. Tanto eu como o Thiagão, como muitos aí. Nossa, foi uma alegria imensa quando o Thiagão, ainda viu o Thiagão pela Câmara de Vereadores ainda, lutando. Então, foi uma mobilização muito grande para que a gente pudesse voltar. Porque, como eu falei agora há pouco, nós fomos os primeiros a parar. E estamos, aos poucos, tentando voltar a retornar aos nossos trabalhos, porque, além de ser uma coisa que é prazeroso para a gente também, mas é uma fonte de renda, e para muitos é a única fonte de renda. Isso é muito importante. Eu ia até fazer essa pergunta para você, porque quem tem um outro vínculo empregatício se sente até mais confortável, né? Por exemplo, certeza. A música pode ser um hobby, pode ser uma atividade extra. Agora, quem vive de fato só com música, né, aí é complicado, porque vai parar todas as atividades que ele desempenhava antes, né? E foi assim de uma hora muito, muito abrupta, isso, né? Rapidamente se estabeleceu aquele período, aí a pessoa fica de mãos atadas, né, sem saber o que fazer. É muito complicado. Quem vive de música mesmo se deparando com uma situação bem complicada. Foi muito complicada, com certeza. E aí que a gente fazia a pergunta assim, e muitas pessoas perguntavam assim, será música é profissão mesmo, né? E foi na pandemia, foi divisor de águas, porque o tanto de músico que estava passando dificuldade, que vivia de eventos, né? Que precisava dos eventos. Não estou falando só de músicos, mas, cara, o cara que vende bombom ali na frente da festa, o segurança que vai trabalhar, o cara que vai trabalhar dentro do bar ali, entendeu? As pessoas que vão ali, os serventes, né? É verdade. Todo mundo precisa, cara. Eu acho que atrapalhou muita gente. Quem não tem um trabalho fixo, vamos dizer assim, né? Vinculado, como o Valdo falou, é empregado aí como agente de saúde,
vocês como professores, né? Eu sou professor, mas eu abandonei para viver minha paixão, que é a música, né? Passei anos dentro de uma faculdade, né, me dedicando também. Comecei a exercer, trabalhei em prefeituras, escolas particulares, mas tenho amor a ser professor, também tenho, porque querendo ou não, as pessoas que estão ali sentadas, que dependem da gente, né, para dar aula, para educação, é por essas pessoas que a gente sente esse amor, né? Mas a música para a gente é uma coisa que a gente não consegue abandonar. E fazer ela de profissão requer muito trabalho, porque também requer muita dedicação a semana toda, tu preparando teu repertório, tuas músicas, tu ter bons músicos para poder te acompanhar ali, uma qualidade de áudio, de som, tu te preocupar muito isso, equipamentos bons. O público, né? O público em si. Isso daí é o que muda, né? Se tu é um músico profissional ou não profissional, ele exige qualidade e ele tenta sempre empregar qualidade. Em que sentido? Por exemplo, o Thiago, ele não vai para canto nenhum, ele não trabalha de qualquer jeito. Eu acompanho, eu sei dos ensaios que ele faz, né, semanalmente, ele não vai para show sem ensaiar. O ensaio, ele faz parte, na verdade, da profissão. Não é pegar o dinheiro e fazer um show e pegar dinheiro. Na verdade, não é assim. Na verdade, que pensa que é assim, né? Tem muita gente que pensa que é assim, não sabe as horas gastas, né, Valdo? Só vê o glamour. Só vê o glamour, não vê o choro, não vê Os a bastidores dor, da vida, né? Não vê Da vida profissional. os bastidores. E tem muita gente que confunde. Eu acho que vocês já chegaram, né, a algum canto, né? E aí já fica uma mensagem aqui pro público geral. Porque esses caras, eles estão aqui, né? Aí eu tenho certeza. Chegou no canto, numa festa de aniversário, chega... Valdo, toca aí esse modão, às vezes difere o estilo. E é uma coisa que eu queria que vocês fizessem associação, né? Agora, que além de músico ser profissão, o músico, ele pode até tocar outros estilos, né, Thiago? O Thiago, ele toca tudo. O Valdo toca de tudo. Tem que saber tocar de tudo, porque é uma exigência do público, mas eu tenho certeza que vocês têm o estilo próprio, que é aquele estilo que vocês gostam, não é? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa relação aí. Falar em questão de trabalho, de tudo mais, até voltando um pouquinho a respeito de ensaio, de dedicação, né? Tem muito músico preguiçoso aí, cara. Cantor preguiçoso que não gosta de ensaiar e diz na cara, né? Não, eu vou tocar, mas eu não gosto de ensaiar. Eu já trabalhei com muitos assim, né? Inclusive, deixa eu ver, se a minha banda estiver assistindo, tem uns que dizem, não é mais comigo, vai ensaiar. Tem dessa. Pode ter preguiça. Aqui, ó, o Kainan tá aqui. Foi uma direta. Pelos bastidores aqui, que é meu guitarrista, ele sabe que eu sou muito enjoado em questão de ensaio. Que para mim tem que estar tudo nos conforme. Por quê? Porque na música, assim como qualquer outra profissão, como eu tiro por outras profissões, né? Vamos se basear por outras profissões. O professor, ele precisa de um plano de aula. Sim. Para saber o que ele vai fazer na sala de aula. Se ele tiver um plano, ele vai boiando chegar na frente e lá. dizer, eu vou fazer o que hoje? E aí, como é que vai sair? Né? E o público, no caso dos alunos, percebem, né? Percebem. A mesma coisa O professor deve não ser sabe o que com fazer. A música é assim. Se você chega num lugar que você não está ensaiado, você vai errar muito mais. Você não vai saber o que fazer na frente lá. Não sabe que música vem depois. Tipo assim, vai ser Sim. uma bagunça, né? E quando você se apresenta com outros artistas na mesma noite, uns vão se sobressair mais do que outros. Sim. Por que isso acontece? Porque uns vão estar mais preparados do que outros, né? Essa preparação, ela é semanal. A gente tem um dia de ensaio na semana fixo, né? Toda quarta-feira tem ensaio do Tiagão, é certinho, a gente já sabe o horário de chegar, entendeu? Então toda quarta tem ensaio para a gente ajustar. Por mais que não entre música nova no repertório, vamos ensaiar o mesmo repertório, porque é o que eu digo sempre para eles. Existe uma banda que eu gosto muito, que é a banda que tem a minha idade, que é a mãe do forró, que eu chamo, que é Mastruz com Leite. Sim. Tem 32 anos de história, que é a minha idade, tá entendendo? A Mastruz com Leite toca a mesma música há 32 anos. E ensaia 2 vezes por semana, há 32 anos, as toca mesmas muito bem. músicas. Tu tá entendendo? 32 anos toca a mesma música e tem que ensaiar 2 vezes por semana. Eu vi uma entrevista justamente num podcast que estava tendo, que é de lá da Mãe de Fortaleza, que eles diziam, é uma exigência do dono da banda você ensaiar 2 vezes por semana. Sabe por quê? Porque é sua profissão. Você não tem que chegar lá e só pensar naquelas 2 horas dali de serviço, naquela 1 horinha de serviço, você vai chegar, vou tocar, vou pegar meu dinheiro. Não, você tem que se preparar também.
né? Os músicos preguiçosos, que eu digo, a preparação começa antes, para você ganhar aquele dinheiro, né? Porque chega final do mês, você tem uma renda. Aí, final de semana, você pegou um dinheiro, no próximo você pegou mais um, no próximo mais outro. Se você bater as contas no final de mês, você tem uma renda, né? Mais de um salário, 2 salários aí no final do mês. O Kainan está aqui de prova, ele sabe do que eu estou falando. Que ele também vive de música, né? Que ele vive de música. A profissão do Kainan é só música, né? Até pouco tempo ele era universitário aí, né? Estava estudando para geografia, Kainan, aí, mas ele é música.